Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela Gerdau, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Está conosco para acompanhar esse bate-papo o Uziel Ferreira, que é o nosso intérprete de Libras. Bem-vindo, Uziel. Aqui no canal do Sempre um Papo tem mais de 500 programas disponíveis, iguais a estes, com autores do Brasil e do mundo, convidados intelectuais, jornalistas, e se você ativar o sininho, você recebe as notificações de quando entrar um programa novo no ar. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Agora eu quero convidar o Elvésio Carlos, jornalista e organizador do livro Diálogos da Pandemia, que vai ser o tema principal da nossa conversa, além da trajetória do Elvésio no jornalismo, especialmente no jornalismo cultural. Bem-vindo, Elvésio. Ei, Josiane, que alegria estar aqui, participando desse bate-papo, num projeto que eu sempre admirei. Você disse aí há pouco que o Afonso criou esse projeto há 36 anos, e desse período, eu acho que eu acompanhei esse em 30, alguns anos muito próximos, com as entrevistas que eu fazia com o Afonso, ou com os convidados, outros ainda só indo para curtir, para ouvir o que aqueles autores, muitos deles que eu admirava, tinham para eu ouvir, e também uma alegria estar aqui conversando com você, uma colega de tantos anos também de redação, e é a primeira vez que a gente está nesse papo aqui, formal, mas impermeado pela informalidade. E também por estar num projeto que é patrocinado pela Gerdau, uma empresa que mostra a importância de ter a cultura sempre do lado dela. Bem-vindo, Elvésio, é isso mesmo. Antes da gente começar, Elvésio, eu quero falar também da minha alegria de ter você aqui, né? Você é um jornalista que me inspira, uma pessoa especial, assim, na minha trajetória também, né, a gente se fala quase todos os dias, eu aqui do lado da assessoria, que eu também sou assessora de imprensa do Sempre um Papo, de outros projetos culturais, então, eu quero convidar você e quem está nos vendo, para assistir um vídeo institucional da Gerdau, aí a gente volta em 1 minuto. Beleza. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. Agora sim, a gente volta a conversar com Elvésio Carlos. Em 30 anos de jornalismo, 10 deles, Elvésio dedicou para a cobertura diária da produção cultural em Minas Gerais e no Brasil. Ao longo desse período, acompanhou a cena teatral de Belo Horizonte, entrevistando os principais atores e diretores da capital mineira. Apresentou ao público os bastidores das produções locais, assim como a cobertura de lançamentos de filmes, shows, exposições de artes plásticas na capital Belo Horizonte. Com passagens por assessoria de imprensa e emissoras de rádio, ele é, desde 2001, o titular da coluna HIT do jornal Estado de Minas. O foco desse espaço é também a produção cultural. Hoje também assina uma coluna na revista Encontro. Entre 2008 e 2012, foi editor da revista HIT, uma publicação de lifestyle. E hoje a gente fala, né, do livro mais recente, o primeiro livro do Elvésio, Diálogos da Pandemia. Mas antes da gente entrar nesse conversa aí do livro, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória, seu início aí na literatura mesmo, como leitor. Como é que foi a sua infância, Elvésio? Bem-vindo de novo. Obrigado, Josiane. Vamos lá. Eu acho que
As primeiras referências que eu tenho de leitura são dos livros de escola, né? De pré-primário, de primeiro ano de grupo, que eu nem sei mais como que é agora, já mudou essa nomenclatura, mas eram os livros que a gente lia na escola, passando depois pela obra de Monteiro Lobato e fomos seguindo de acordo com o que me interessava à época. Eu acho que tem um livro que me marcou muito, ele se chamava A Casa do Homem Sem Alma. Eu acho que ele, assim, eu li talvez no final do primeiro grau, eu acho, para aquelas aulas de literatura, que a gente tinha prova de livro, aquelas coisas todas. Eu lembro que ele me marcou muito. Mas daí em diante eu fui gostando, fui tomando apreço pela leitura, vendo a importância que a leitura faz, não só como entretenimento, mas como crescimento da gente também, para a gente poder escrever, seja o que for. Se você não tem uma referência de literatura, de como montar uma frase, uma oração, descobrir seu estilo ali, isso não é muita coisa na vida, não. Então, eu acho que o livro, seja ele qual estilo for, ele favorece isso. E aos pouquinhos eu fui caminhando, fui encontrando os autores que eu gostava, muito dessa base de escola. Eu estudei em rede estadual no primeiro grau, eu estudei em rede estadual, que tinha o incentivo à leitura, e depois, já no segundo grau, em escola particular, também tinha esse incentivo e a importância da leitura. Você está falando aí de Sete Lagoas, né? Você nasceu... Estou falando isso tudo, eu estou falando. Primeiro e segundo graus, aqui em Sete Lagoas. A gente fez edições do Sempre um Papo aí durante muitos anos, na universidade, na Unifem. Isso, e tinha uma boa repercussão também, eu sei porque eu ouço as pessoas comentarem. Então, essa época aqui foi muito boa, quando eu estava no primeiro grau, final do primeiro grau, oitava série, eu fui eleito presidente do centro cívico da escola que eu estudava. E a gente, quando é muito novo, tem muito entusiasmo com tudo, não sei por quê, eu sei que eu tenho essa lembrança, que a gente criou... Era presidente de quê? Centro cívico. Não deve nem existir isso mais nos colégios mais. Era um negócio antigo. Aí eu criei um jornal. Como a gente não tinha muito recurso igual você tem hoje, graças à tecnologia, a gente era um jornal semanal, mas chamava O Sentinela. Olha. Então era um jornal, era meio picaretagem assim. Ele era lançado toda segunda-feira, ficava no corredor da escola, mas as notícias, a gente não tinha essa facilidade de conseguir informação como tem hoje. Então, a minha base era sempre o Fantástico do domingo à noite. E o jornal trazia não só notícias da cidade, do colégio, era notícias nacionais. Tinha essas outras coisinhas também que eu pegava do Fantástico do domingo à noite. Então, era numa maquininha de escrever, uma Olivetti daquelas pequenininhas, e aí fazia ali. Aí ficava. Isso, oitava série. Aí passei para o segundo grau, e aí eu já tinha que ter um interesse para saber o que eu ia prestar, para qual curso eu ia prestar vestibular. Na época, eu gostava, aí eu nem pensava em jornalismo, pensando no jornal mesmo, no jornal escrito. Eu gostava muito de fotografia. Então, eu falei assim, eu quero me profissionalizar como fotógrafo. E aí, eu falei assim, então, vou fazer o curso que tem, jornalismo. Vou fazer o jornalismo. Fiz. Aí as coisas foram para o outro lado. Eu formei, trabalhei alguns anos no Diário de Minas, no Jornal de Minas, que nem existem mais. Depois fui fazer estágio no estado de Minas e fiquei onde eu estou até agora. Eu já passei por várias etapas. Fez um pouquinho de assessoria de imprensa também? Trabalhou em rádio? Fiz. Eu tinha que fazer para
porque eu não podia ficar. Aí eu mudei para Belo Horizonte, morava em República, mas eu tinha que ganhar meu dinheiro também, né? Porque não dava para deixar por conta de meu pai e minha mãe. Aí eu fiz várias assessorias de imprensa, trabalhei na Cesita, e era legal também, eu gostava também do trabalho ali, além de ganhar o meu dinheiro, foi uma experiência também muito interessante. Você é filho único, Elvésio? Filho único. Só eu e Deus. Só eu e Deus é ótimo. Tem muitos amigos, né, Elvésio? Filho único, mas assim, o que eu tenho ao meu redor é muito bom também, de apoio, que substitui um irmão, assim. E como que o jornalismo cultural entrou na sua vida? Assim, eu já estava no estado de Minas, eu já estava fazendo Gerais. Por muitos anos, eu cobri Gerais e fiz também muito polícia, eu fiz muita ronda de polícia. E aí, de subir em morro, de aquelas épocas de chuva, aquelas chuvas horrorosas que tinha em Belo Horizonte, eu não achava ruim, eu achava até melhor, assim, você sair para fazer esse tipo de reportagem do que só ficar ouvindo no telefone e tal. Aí eu fiz isso por muito tempo, aí depois eu comecei a demonstrar interesse de ir para a cultura. Até que chegou uma hora que eu fui convidado para trabalhar na cultura. Aí eu fiquei na cultura, acho que talvez 8 ou 10 anos. Aí depois o Josemar Gimenez, que era o diretor de redação na época lá no jornal, me convidou para assinar a coluna. E aí comecei a fazer, mas eu nunca larguei o jornalismo, não. O jornalismo, a reportagem, não. Volta e meia eu faço alguma coisa para o cultura, porque é legal também, é um outro exercício também, né? Então eu sempre mantive os dois canais bem sintonizados. E desses anos todos aí no jornalismo em geral, posso dizer, né? E especialmente de cultura, você tem memória, assim, de alguma entrevista, alguma matéria que tenha te marcado, que você tenha gostado muito? Imagino que sejam muitas, né? Mas dá para destacar alguma? Tem muita coisa, mas assim, eu vou te falar, a primeira foi uma manota que eu dei, uma manota que eu não esqueço até hoje. Isso tem 20 anos, o Caetano ia para Belo Horizonte com a temporada dele e do Jorge Maltner. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Aí a pauta era minha. Eu acho que talvez deva ter sido a primeira entrevista que eu ia fazer com o Caetano. Eu ainda era muito novo na redação de cultura. E todo mundo falava que ele fala muito. Então, eu naquela tensão falei assim, bom, o melhor para me garantir, e era pouco tempo entre ele e o Maltner. Eu falei assim, para me garantir, por telefone, na entrevista por telefone, para me garantir, eu vou gravar. Só que também a forma de gravar de 20 anos atrás é diferente de hoje. Você era um gravador, aqueles gravador que era quase um tijolo, uma conexão entre o telefone e o gravador, que na época a gente chamava de perereca, e era isso, não dava para você ficar vendo, você ligava o gravador e seja o que Deus quiser, você ia. Fiz a entrevista, Caetano conversou, falou horas, o papo foi bom, ele estava disponível, a gente conversou bem uns 40 minutos, 30, 40 minutos, que era o tempo da fita, eu sei que eu não troquei. Beleza, falei com o Maltner, gravei, foi uma graça também, tererê. Eu, todo entusiasmado, vou colocar a fita no ponto para ouvir, para tirar. Não tinha nada do Caetano. Sério? Não gravou nada. Do Caetano. Do Maltner salvou, eu tinha entrevista dele toda, estava claro e tal. Mas mesmo assim, mesmo com o gravador, eu sempre vou escrevendo alguma coisa num papel para não escrever. Eu entrei em desespero.
Eu lembro, era um dia, no fim de tarde, tipo 5 horas da tarde, na redação, desesperei, comecei a ligar para todo mundo de novo, para a assessor de imprensa, liguei para o Malte, né, de novo, para ver se eu conseguia falar com o Caetano, para tentar salvar, nada. Fiquei sem o Caetano. Então, essa aí, eu nunca... A matéria saiu sem o Caetano. A matéria saiu sem o Caetano. Acho que saiu com alguma coisa que eu lembrava, uma frase ou outra, mas eu não tinha tudo, porque Você teve a oportunidade de contar a ele isso alguma vez? Ah, não. Eles não, nem imaginam, assim, né, o tanto do que a gente passa, né, Elvésio? Não, e eu não tenho essa intimidade. Caetano, há muitos anos eu fiz com você e tal. Não tenho essa intimidade, mas as pessoas não sabem. Mas você já entrevistou ele outras vezes depois disso? Já. Aí já mais esperto, menos tenso em entrevistar uma celebridade do porte dele, claro. E aí você já vai pegando outros traqueios também. Então, nunca mais tive... eu acho que nunca perdi mais. Depois dessa aí, eu acho que foi um trauma tão grande que eu sempre fiquei muito atento se o gravador estava funcionando, se a perereca estava funcionando, tudo certinho. Nunca mais tive... Você falou isso aí de celebridade. Você ainda sente uma tensão, um friozinho na barriga na hora que você vai entrevistar uma celebridade mesmo que você não tenha entrevistado? Eu acho que tem tanta coisa antes para o negócio dar certo, que esse friozinho aí, eu acho que não que eu tenho, não é uma posição minha. Nossa, ele já nem está dando uma coisa bonita nessa história aqui, não. Bem, mas assim, eu acho que as preocupações são tão outras que esse frio da primeira vez, eu acho que não tem mais, não. Eu fico tenso com outras coisas, para dar certo, para a pessoa falar o que eu quero ouvir, para render o papo ali. Mas aquela coisa, a emoção da primeira vez, não sei. Isso é experiência também, é se preparar para a entrevista, né? Eu acho que é isso também. Não estou querendo me gabar aqui e falar assim, nossa, ele já falou. Não, eu acho que é muito legal. Acho que é muito legal quando você consegue entrevistar umas pessoas que você é fã, que você admira, e assim, eu acho que isso é uma das grandes alegrias do trabalho. Mas, por outro lado, também, você pode entrevistar um ídolo seu, uma pessoa que você gosta, que vai que ela não está num dia bom, ela não te atende bem, e aquilo ali você fica um pouco decepcionado também, sabe? Com você esperar que a pessoa é tudo aquilo que a gente vê, mas na hora ela podia estar num dia ruim, alguma coisa assim. Mas eu também nunca tive... acho que só um entrevistado que eu entrei nessa aí, mas não... Nem precisamos citar, né? Não, melhor não. Elvésio. E no jornalismo e na coluna social, no colunismo social, como que foi sua entrada? E conta um pouquinho aí essa experiência. Eu já fazia muita substituição, eu fiz algumas substituições do Mário Fontana, que assinava a coluna social diária no Estado de Minas. Um dia, o Josemar Gimenez, vendo que estava na hora de renovar o público da coluna social, ele me convidou para fazer a coluna. Mas ele me chamou na sala dele, a gente conversou, ele falou assim, olha, mas eu quero que o seu foco sejam as festas de 15 anos. Porque naquela época, as festas estavam em alta, o jornal, como ainda é uma grande vitrine, as pessoas queriam se ver ali no jornal, né? Então, aí a gente começamos nessa toada aí dos 15 anos. E a gente fez por muito tempo, deu muita repercussão. Eu lembro que umas pessoas falavam assim, minha filha espera, ela acorda de manhã, procura o jornal para ver quem saiu de 15 anos. Então, teve um auge muito grande isso, sabe? Quando essas festas ditavam a moda no meio dessa garotada, como ainda dita, mas em outro formato, para os meninos, para os adolescentes, né? Que é uma grande opção para eles de reunião social.
E agora, ainda nas festas de 15, pulando um pouquinho aqui para a pandemia, né, que tudo parou, você percebe que está voltando essas megas produções de novo? Essa cobertura Não, de 15, você acha que você vai voltar a fazer? mudou muito. Ainda existem festas de 15 anos, no formato baile, aquelas coisas todas. Mas agora criou-se uma outra coisa que se chama home de casa. As meninas, a aniversariante, chama as coleguinhas dela para ficar em casa, para elas fazerem uma reunião em casa. Então, ali, cada uma leva um presente, elas fazem... Eu não fui ainda em nenhum home, porque isso é muito recente, e teve pandemia, essas coisas, então mudou um pouquinho esse formato, não é mais aquele formato de festas grandes, ainda existem, apesar que o mercado também está tudo muito caro, né? Não dá para você gastar. Por mais que você tenha dinheiro, você não vai gastar milhões numa festa, como se gastou muito, como a gente viu muito no final dos 90, início dos anos 2000. Mas elas existem, elas não acabaram, não, só mudou um pouquinho o formato. E ainda eu não fui em nenhuma dessas ainda, por causa disso, por essa adequação agora, né? Agora que a gente está começando, agora sim que eu falo, foram 2 anos de pandemia, agora que as pessoas estão voltando a readequar os calendários, as festas, então eu ainda não fui em uma dessas, não. Voltando um pouquinho, assim, em 2020, antes da pandemia, dá para fazer uma comparação, assim, de quando você começou ali na coluna social e de como que era ali antes de começar a pandemia? Quais as mudanças, assim, que você foi percebendo em relação às redes sociais, né? Porque imaginava-se também que a coluna social, ela tem aquela opção e uma característica de dar em primeira mão, né, uma notícia, e esse ineditismo perdeu, né? Do jornal impresso, né? Sim, perdeu esse ineditismo, né? Josana, mas eu ainda tento, viu? Apesar que é uma concorrência muito desleal, porque a internet, tudo acontece naquele momento, né? O jornal não, o jornal você tem que editar a página, imprimir para o parque gráfico, do parque gráfico para a banca de jornal, para o entregador, até chegar na sua casa. Então você tem esse delay aí, né? Mas eu ainda tento fazer de alguma forma que eu tenha alguma notícia que ela ofereça alguma exclusividade para o leitor, que é o que ele quer. Eu não vou ficar correndo, disputando nessa velocidade louca que é a internet, se eu posso, a partir de um fato, tentar descobrir outra coisa que as pessoas ou não estão olhando, ou não estão prestando atenção. Eu quero dar aquilo ali, que eu, na minha visão, assim, como jornalista, vou saber, bom, essa informação aqui, ela é mais importante, vai agregar muito mais ao leitor do que se eu correr de imediato e falar o que todo mundo vai falar. Que aí você vai abrir lá o seu celular, você vai ver a mesma notícia em todas. Então, eu acho que ainda, apesar da tecnologia, apesar dessa correria do tempo, eu acho que eu ainda consigo driblar essa batalha aí, sabe? A gente tenta, pelo menos. É um desafio mesmo, né? E diário, né? Elvésio, aí chegamos em março de 2020, veio a pandemia. As festas acabaram, os espetáculos, o jornalismo cultural não teve mais notícias ali naquele primeiro momento, sem saber o que fazer, tudo sendo cancelado, né? E aí, todo mundo sem fazer, e você inovou, assim, a meu ver, né? Conta pra gente como é que surgiu, assim, o clique do diário da quarentena, o clique mesmo. Até hoje eu acho tudo muito absurdo, assim, o que a gente viveu dessa história da pandemia, da gente ter ficado preso dentro de casa, alguns muito tempo, outros não,
da gente ter enfrentado isso tudo e estar vivo aqui hoje para contar essas histórias. Então, eu tenho uma memória, algumas coisas eu esqueço com muita facilidade, mas essa história do início do livro, eu lembro, eu tenho isso guardado, eu tenho isso registrado muito bem. A gente foi numa sexta-feira que começou a história de que ia fechar tudo. Eu lembro ainda que eu estava na redação com computador aberto, e aí tinha uma manchete lá num site de notícia, acho que foi decretada a pandemia. Aí eu falei assim, na sexta-feira já avisaram para a gente, assim, olha, pode acontecer que a gente vá mudar isso aqui. Na segunda-feira, quando chegamos no jornal para trabalhar normal, aí no final do dia, a Silvana Arantes, que é a nossa editora, ela falou que era para todo mundo ir embora para casa. Então, foi assim, entre 2 horas da tarde, entre 2 e 4 horas da tarde, eu tive que pensar o que eu ia fazer. Eu tive que me virar. Eu lembro que eu saí para tomar um café, aí nesse caminho aí da redação para a padaria onde eu ia tomar o café, eu conversei com um amigo meu, que é o Gustavo Greco, que fez a diagramação desse livro, lá da Greco Design, e a gente conversando, e aí eu tive essa ideia, eu tive a ideia, falei assim, Gustavo, e agora o que eu vou fazer, aí eu falei com ele, assim, eu acho que eu vou fazer, vou pedir para as pessoas escreverem um texto sobre a pandemia, mas eu não sabia que chegaria esse livro, não. Aí a gente conversando, ele falou assim, por que você não faz uma pessoa escrevendo para outra? Então, na primeira semana, ficou mais ou menos como se fossem cartas de uma pessoa para outra. Só que aí aí a gente viu que uma semana depois nada ia voltar tão cedo, aí eu aproveitei essa ideia das histórias e remodelei o projeto. Aí eu falei assim, bom, agora eu vou pedir para as pessoas escreverem, sem escrever um texto, uma crônica, que era mais fácil. Era assim, menos complicado, que aí você tinha que tentar encontrar uma pessoa que conhecia a outra, que tinha uma certa relação. Então, mudei, aí fiz cada um escrevesse uma crônica, e fizemos. Aí fomos fazendo, isso começou, a primeira saiu no dia 17 de março, e eu só parei em outubro, quando eu cheguei e entrar de férias, aí eu também falei assim, não, agora já deu também, eu acho que daqui para frente tem que mudar. E aí foram acho que foram 220 textos que a gente escreveu, sem parar, do dia 17 de março, acho que até 1º ou 2 de outubro de 2020. Então, tem texto ali dos tipos mais variados, tinham textos otimistas, textos engraçados, textos mais políticos, textos de revolta, mas é um panorama geral do que a gente viveu em 2020. Não, e lendo, assim, a gente se identifica demais, né, aquele período que cada um estava vivendo, era praticamente muito igual, né? Eu tive que fazer... Os sentimentos, assim, o que você percebeu nesses textos, assim, o que era mais, né, além de estarmos todo mundo isolados, né? O que você percebeu de igual, assim, nos textos, os sentimentos? Apesar de tudo, existe uma esperança neles, sabe? Mesmo que sejam os textos mais tristes, mais densos, mas em todos ali, eles têm um viés da esperança. Você pode, eu tenho todos os textos, eu tive que imprimir todos os textos para me organizar. Então, eu tenho, o Calhamaço ficou lá em Belo Horizonte, não está aqui em casa. Mas a gente vai lendo, no livro são só 40 textos, porque não dava para colocar mais. Mas no rascunho, no livro que eu tenho, você percebe isso é muito claro, sabe?
apesar de cada um ter vivido uma situação, ter se expressado de alguma forma, na forma de escrever, ou no que inspirou aquela história, o viés é da esperança, sempre. Eu acho que isso é interessante também, porque é isso que nos trouxe até aqui e nos guia para um futuro melhor ainda, né? Apesar de tudo. E acompanhando, assim, a vida diária dessas pessoas que você ia recebendo, né? Te dava mais esperança também? Te auxiliou de alguma forma receber esses textos? Auxiliou, sabe por quê? Porque eu tinha uma preocupação com isso. Porque eu vim aqui para a casa da minha mãe e fiquei aqui, eu fiquei com ela aqui. Então, até onde eu estou aqui nesse quarto, e eu ficava sozinho aqui. Então, para a gente, quer dizer, para todo mundo foi difícil, mas no meu caso, por exemplo, a gente vivia numa redação, naquela época, 28 anos de jornal, mas eu tinha um convívio diário com pelo menos 40 pessoas, né? Os colegas da redação como um todo, né? Diagramadores, fotógrafos, e os colegas nossos de editoria. Então, de repente, todo mundo sumiu da minha vida. Sumiu, eu não vi as pessoas. Então, isso era muito ruim. Para todo mundo deve ter sido assim, mas era muito ruim. Então, isso, ter que ligar para as pessoas, conversar, explicar, pedir para fazer, pedir para escrever, ficar cobrando, isso me deu, não que me motivou, mas me trouxe uma outra rotina. Então, eu não parei assim de vez, porque como a coluna é uma coluna de eventos, festas, não tinha nada que eu ia fazer. Então, esse trabalho aí, esse projeto, ele foi, não deixou de ser uma salvação para mim também, no sentido de ter aonde me agarrar e ter ideias, criar as coisas, e foi. E a cada período do livro, chegar em datas determinadas, eu criava uma outra coisa, para comemorar, não para comemorar, mas para lembrar que já tinham tantos meses de pandemia. E uma das coisas mais legais que eu vi nisso, e aí você começa a pirar nas ideias. Toda página saíam com 3 frases, 3 olhinhos no texto. Então eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente agora aqui. Mas o quê? Aí comecei a olhar e vi aqueles olhinhos. Eu falei assim, olha, as frases aqui são todas diferentes. Eu acho que isso aqui dá para construir um outro texto a partir dessas frases. Aí liga para liga para outro. Aí eu consegui que o Pedro Henrique, que é um advogado, ele pegasse, foram 40 textos, porque tinha que limitar ali o que eu tinha e o que eu podia passar para ele. Eram 40 textos, de cada um texto eu tirei uma frase. Não, acho que era um pouquinho mais de 40. E, genialmente, ele conseguiu fazer um outro texto só com as frases de cada um dos textos anteriores. Então, quando você lê, o texto está certinho. Você pensa, esse cara escreveu esse texto da cabeça dele, mas não é. Cada frase ali, ele foi juntando, ele fez um quebra-cabeça. Então, isso eu acho muito bacana. Então, essas coisas, eu acho que são uma recompensa também desse trabalho. É o que eu te falo também. O que me salvou é no sentido de dar alegria, da esperança. Isso dá certo, vai funcionar. E fui caminhando até o lançamento do livro. E mais que isso também, né? Eu acho que com esse livro, com essa coluna, né, do diário, e com esse livro, você faz um registro histórico também desse período, de uma parte importante, né? De uma classe importante que é artística, cultural, né? Aqui você tem muita gente também, tem empresários, tem donas de casa aqui também. Mas essa coisa do registro histórico é importante, sim. O que você tem no livro hoje, você vê, você consegue ler aquilo, você fala assim, não é possível que a gente viveu isso. Você sabe que eu fiquei...
Eu ia comentar um texto. Quando eu estava lendo o texto de novo aqui no livro do Jacques Fuchs, do escritor Jacques Fuchs, eu falei, que é isso? Claro que não, eu falei, gente, era exatamente assim, porque quando você está lendo, parece tão exagerado, mas era parece exagerado e parece assim. distante. Parece distante. Exagerado, né? Mas não era aquilo mesmo, né? Não. Você ia comentar outro texto também. Todos os textos, também tem um texto da Cíntia Paulina aqui, que é muito legal. Eu chamei ela para escrever no primeiro semestre, não sabendo que ia até o segundo semestre. Aí, quando eu já estava no finalzinho do segundo semestre, aí ela fez um texto com tópicos. Ela foi fazendo como se fosse um roteiro de teatro. Aí eu virei para ela e falei assim, Cíntia, continua escrevendo o que você está vendo hoje. Ela falou, tá. Aí ela foi fazendo, aí você tem um outro perfil também do que foi esse 2020 para todo mundo. Está no livro, aqui no livro os textos. O que você falou? Desculpa, eu te interrompi? Não, eu acho muito legal, todos os textos, você pega o livro hoje e ele é um livro histórico e é um livro atemporal também, porque você pode ler, estou na fila esperando alguém me atender no telefone da operadora de celular, você vai ler ele ali, você lê rapidinho e você vai vendo o que a gente viveu mesmo, assim, te dá um start também. O Elvésio, e aí a gente está aí falando do livro já, então a partir desses mais de 200 textos do Diário da Quarentena, depois que a quarentena passou, né, estava quase acabando, a quarentena não, a pandemia, né, estava mais amena, você fez o livro, né? Como é que foi essa seleção? Porque de 200 você selecionou 39, 40, né? 41. Mais ou menos, 41 textos. Conta um pouco assim sobre essa edição do livro da Astrolabe Edições. Não dava para ter muito, não dava para colocar todos, porque ia virar um calhamaço, né? E aí ia ficar complicado. Aí eu escolhi 41, mas aí fica também naquela história da 41, quarentena, então deu uma brincadeira ali. E aí eu fui escolhendo por temas para ver se pelo menos eles não se repetiam, sabe? Então, a seleção foi mais ou menos essa, e além disso, além dos textos, eu reproduzi muito, talvez 4 ou 5 páginas do jornal, que eram os formatos especiais, as páginas estão reproduzidas aí. Então, tem esse carinho também com o jornal, que foi onde que tudo ficou, onde tudo está marcado, né? E a gente pega... E tem 249. Deixa eu ver. E a gente termina ela com uma história em quadrinho. Essa aí. Aqui, essa aí você tem... que é o texto todo, e que lá embaixo, no rodapé aí, está falando os autores de cada frase que estão aí. Eu acho que não identifica de quem é a frase, mas fala o nome das pessoas. Então, é bacana. Não é porque é meu, mas eu acho o projeto muito legal. O livro, sabe? Assim, não que seja... Não dá para falar que isso aqui é uma coisa boa da pandemia, porque a pandemia não deixou nada de bom, né? Mas é um resultado positivo de momentos tão conturbados que a gente viveu ao longo de 2020. Uma coisa legal que você inventou aí no meio do caminho também foi a leitura, né? Os vídeos com a leitura dos textos. E aí a gente até separou aqui 2 para a gente mostrar aqui no meio dessa conversa. Qual que você quer ver primeiro? Você tinha dito... O primeiro, é bom falar uma coisa antes, no meio desse caminho aí, é o que você falou, no meio desse caminho aí, o que você falou também da questão da internet, como que o jornalismo impresso, a coluna social, no meu caso, se une com a internet, né? Com essa velocidade. A gente tem que oferecer um produto diferente para as pessoas.
Então, no meio do caminho aqui, desse livro, acho que já foi finalzinho de abril, eu acho, talvez, não lembro. Eu falei assim, eu acho que eu vou pedir às pessoas para lerem os textos, porque você estava dando uma outra coisa nova, um outro conteúdo para atrair ainda mais o leitor. Então, eu lembro que a gente conversou, um dos primeiros, aí eu fico no delírio também, né, Josane? Vamos combinar que eu tenho os delírios também. Eu falei assim, eu quero os bons. Quem eu pensei primeiro? No Antônio Fagundes, que é uma das figuras mais representativas do teatro, da cultura. E aí eu te liguei, a gente conversou, e você fez a ponte, e a gente conseguiu. O primeiro texto, esse que vocês vão ver aí, é a leitura do texto do Edmundo, que o Fagundes fez. O texto do Edmundo é muito bom, Edmundo é um craque, é uma pessoa assim que a gente... Edmundo de Novaes, dramaturgo. Isso. Registrar também que o Antônio Fagundes é um amigo do Afonso Borges, se prontificou a fazer a leitura, foi bem, bem bacana, e vão assistir a leitura dele? Vamos assistir porque é legal, vale a pena. O texto, então, é do dramaturgo Edmundo de Novaes e a leitura é do Antônio Fagundes. O texto é muito bom, o texto do Edmundo é muito bom, e a leitura que o Fagundes dá, como ele é um cara assim, genial também, como ele é muito genial também, dá um outro valor para o texto, sabe? Tá ok aí? O Guilherme já vai colocar no ar. Tá no ar. Se há 3 meses me dissessem tudo o que está acontecendo agora, eu diria à pessoa, você está delirando, ficou louca. Eu ficar um mês inteiro sem colocar os pés fora de casa, lavando as mãos de meia em meia hora, fazendo gargarejo, nebulização, que, sem assistir telejornais, isso é loucura sua. Olha, querida, eu sou um sujeito tranquilo, posso até dar uma pirada de vez em quando, mas sei manter a calma, nunca perdi a cabeça. Não vou parar de ser quem eu sempre fui por causa de um vírus. Isso mesmo. Há 3 meses, nem de longe passaria pela minha cabeça que eu hoje estaria vivendo um isolamento inacreditável. Há exatos 27 dias, não saio de casa. Não beijo meus filhos, não vou ao mercado central, não ando de bicicleta pedalando solto pela cidade, não bato pé pelas ruas, não almoço fora de casa. Há mais tempo ainda não vou à universidade em que trabalho, não encontro companheiros, não vejo meus alunos, não vou ao cinema ou ao teatro. Não encontro minha irmã e nem o amigo com quem mais gosto de conversar. Lembro que quando jogaram os aviões no World Trade Center, eu disse, nem se fosse um filme. Outro dia, da varanda de meu apartamento, que dá para uma das principais avenidas da cidade, enxerguei a tarde inteiramente vazia. Nem feriado, nem domingo. Era dia da semana, quando normalmente aqui onde moro é preciso abstrair para esquecer os engarrafamentos que acontecem lá fora. Sim, parece coisa de cinema. A Madrid de Abre los Ojos, filme de Alejandro Amenábar, agora tomou conta de toda cidade grande no mundo. Raros me parecem os lugares em que a vida não mudou de cara, em que as pessoas, pelo menos as mais sensatas, não evitam o convívio social, em que nós, seres humanos e presas fáceis de vírus novos e vermes com mais de 30 anos de vida pública, não tenhamos passado a esquivar um beijo, um abraço, um simples aperto de mãos. O filme acontece agora e somos todos protagonistas. Enfurecidos ou pacatos, bêbados ou inteiramente sóbrios, imbecis ou inteligentes, resignados ou impacientes, estamos aqui para o que der e vier. Sim, estamos aqui, ainda que eu esteja num lugar de privilégios impensáveis para quem é pobre neste Brasil, que tem contabilizado tanto ódio, medo e tristeza, mesmo antes de tudo isso. Mas agora, somos todos iguais no desejo de vencer um jogo cujo prêmio ao vencedor não é outro, senão sobreviver.
E é o que venho fazendo agora. Personagem de uma história que não é de ninguém senão minha, lavo as mãos com cuidados que nunca tive antes. Não assisto mais telejornais que irão dizer o que já sei. Procuro, como meu pai me ensinou, mastigar mais vezes e mais religiosamente a comida que levo à boca. Trabalho mais do que antes, mesmo não precisando sair do escritório que tenho em casa. Vejo e converso com irmãs, irmãos e amigos pelas redes sociais. Tomo minhas insulinas, espremo meus limões, engulo meus remédios, converso com o filho dele, sem pedir nenhum milagre. Olho mais demoradamente para minha mulher, única pessoa ao meu lado nesses tempos virulentos. Vejo filmes que já vi e tento ler livros que ainda não li. Sinto uma saudade maluca dos meus filhos. Continuo dormindo mal. Mas, sobretudo, procuro não desperdiçar 1 hora, 1 minuto, 1 segundo sequer daquilo que ainda resta para mim e para você. A vida. Então, esse aí foi o texto, nem se fosse filme, escrito pelo dramaturgo Edmundo de Novaes, com a leitura do ator Antônio Fagundes. E é legal essa interpretação, né, Alvécio, que os artistas dão para os textos, né? A entonação diferente do que a gente faz. Que a gente leria normalmente, né? O próximo que a gente vai ver agora, eu acho um dos mais legais, porque é um texto do Lor, do cartunista Lor, e quem faz a leitura dele é a Ângela Vieira, que além de ser, na minha opinião, uma das mulheres mais bonitas da televisão, ela é uma grande atriz. E também foi através do Afonso que eu consegui chegar até ela. E aí eu mandei o texto do Lor, porque ela conhecia o Lor, eu falei assim, é mais fácil. E aí, o texto do Lor, ele é muito bom, mas é um texto difícil para um leigo ler, né? Assim, mas só que a Ângela Vieira, quando ela mandou o vídeo dela, o texto ficou sensacional, ficou ainda mais sensacional, porque o texto é rico, e a Ângela Vieira, ela coloca toda a entonação. E eu acho legal, o que eu descobri ao longo do tempo também, é que todos esses vídeos que estão lá, você consegue observar os estilos que as pessoas escrevem e também a forma como você deve ler. No caso desse da Ângela Vieira, eu acho que é o principal entre todos, para mostrar a importância que a gente tem para saber ler, saber entonar, ter uma entonação boa, saber as pausas certinhas, vírgula, ponto, ponto e vírgula, exclamação. Então, eu acho que a gente vai ver ele agora e vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. Tá, você vai consultar? O Guilherme prepara ele aqui para nós. Você tocou num ponto interessante, assim, da leitura difícil, né, e tudo. Os leitores, você recebeu muito retorno? Como é que era o retorno dos leitores da coluna? Tanto que a ideia do livro mesmo surgiu de muita gente que falava assim, olha, tem que virar, isso aqui você tem que fazer um livro, você tem que fazer um livro, você tem que fazer um livro, você tem que fazer um livro. Até que cheguei à editora Astrolábio e a gente conseguiu fazer. E o livro, para comprar tem que ser pela internet. No site da Astrolábio, aí é possível adquirir os exemplares, eles estão lá. Mas muita gente... astrolabioedições.com.br? Não. Tá pronto aí para a gente ver o vídeo da Ângela? Vamos assistir então, tem 2 minutinhos. Diários da Quarentena, do cartunista Lor. Depois de 40 dias de isolamento, ou seriam 35? Na verdade, eu comecei no dia 10 de abril, né? Então... Não, abril não, março. Então, são 40 dias mesmo. E ontem eu decidi... Ou foi antes de ontem? Bom,
Eu decidi que a partir de amanhã, terça, eu vou aproveitar melhor o tempo que eu disponho. Amanhã será quarta. O lixeiro passou hoje. E como ele passa às terças, quintas e sábados, então amanhã será quarta. O lixeiro passou ontem. Bom, não importa. A partir de amanhã, eu vou intercalar um dia de exercícios no quintal com um dia de descanso. Assim, todas as terças, quintas e sábados eu vou. Mas se amanhã for quarta, então os exercícios serão às quartas, sextas e domingos. E eu descansaria na segunda e na terça. Na verdade, seria melhor que hoje fosse terça, porque assim ficariam reservadas as terças, quintas e sábados para exercício, descansando no domingo e na segunda. Fica mais natural descansar de compromissos no domingo e na segunda, embora na segunda eu possa trabalhar em home office, já que eu estou isolado, né? No home office também tanto faz trabalhar no domingo ou qualquer dia da semana, como eu trabalhei ontem, porque a gente é que decide o dia, não é? Mas, se eu trabalhei ontem, então não era domingo, mas segunda. Ou seria domingo e hoje é que é segunda. Ontem foi domingo, de fato, foi. Porque eu falei com as minhas netas e assistimos o filme com aquele ator, aquele... Ah, não, gente, não. Esse foi no sábado. Então, ontem não foi domingo. O domingo foi antes de ontem. Hoje é terça mesmo. Então, se eu começar o exercício amanhã, vou cair no domingo exercitando. Melhor começar depois de amanhã, né? Que será quinta. Ou sexta. A gente assistiu agora a leitura da Ângela Vieira, no texto do cartunista Ló. O que me chama a atenção é que, assim, realmente a gente passou por isso. Foi só ele não, né? Essa confusão dos dias. Tinha dia que a gente não sabia que dia que era da semana, você trabalhava em casa, aquele home office, né? Que tudo misturava, serviço com família, com ação de casa, né? E é muito legal, e é o que eu falei, depois que você lê o texto no livro e ouve a interpretação da Ângela, é muito bacana. Outro tema que me chamou a atenção também no texto foi da Márcia Charnizon, quando ela fala do pesadelo, né? Que a gente, num período assim, a gente viu muitos terapeutas também falando, né? Das pessoas tendo muitos sonhos, muitos pesadelos, né? E eu achei interessante ela trazer essa história da bolha, né? Só que, infelizmente, esses pesadelos ainda estão rondando nas nossas cabeças, né? Isso é verdade. A Fafá Renó também traz, e o Eduardo do Galpão, eu acho legal quando eles trazem também aquela angústia, né, de ter seus espetáculos cancelados, né? Imagino que eles escreveram bem no início, ali, antes de ter uma solução. E a leitura do texto do Eduardo foi da Dira Paz, que ficou muito bonito também. Mas aí vocês podem entrar no canal do Cultural, que os textos estão lá, os vídeos estão lá todos bonitinhos, para vocês olharem com calma, admirarem, pensarem. Inclusive, vou te dar uma sugestão para você criar uma playlist lá, viu? Diário da quarentena, para ficar mais fácil de localizar, porque tem outros projetos. Diálogos da Pandemia. Diálogos da Pandemia. Aí fica o nome, Diários da Pandemia, Diário da Quarentena, era no jornal. Era no jornal. Aí o livro é Diálogos da Pandemia. Pois é, os vídeos, eles estão intitulados Diário da Quarentena. Diário da Quarentena. É porque eu fui assistir alguns lá, e eles estão bem mais embaixo, né, porque já tem muito tempo. Mas é interessante também. Porque aí depois, como nesse canal, eu coloco outros registros também, de peças de teatro, de shows, aí voltou o movimento da agenda de shows também, aí eu voltei a abastecer com mais conteúdo, então... Um projeto interessante que eu achei que tem lá, inclusive no site que você desenvolveu, é o Envelheço na Cidade,
Fala um pouquinho dele para a gente também. Ele foi um projeto que a gente fez para o Belo Tour, né? Então, a gente fez, eu e a Mariana Peixoto, a gente fez ele em 2021, que é um projeto que a gente foi aprovado na Belo Tour, no edital da Belo Tour, e a gente pretende fazer uma segunda edição para talvez o ano que vem, porque demanda muita produção, muito tempo também. Então, para o ano que vem, a gente quer fazer uma segunda edição. Aqui no final do livro, tem um texto que você abre, Minha Casa, Minha Vida, que eu achei muito interessante. Você podia comentar um pouco sobre essa ideia também, que é um marco também, né, desse projeto. Porque eu pedi para as pessoas mandar alguma frase do que representou para elas ficar presa dentro de casa. Então, cada um mandou uma informação e ficou muito engraçado. Tem umas coisas, os textos são pequenininhos, são curtinhos, então dá essa leveza também para o que seria um tema muito, muito pesado, né? Muito denso. A gente fala assim que... Você falou, muita gente tem esses pesadelos ainda, né? Uma observação que a gente vê em muitos textos da época e até atuais é que a pandemia ia mudar as pessoas, elas iam ficar mais conscientes, valorizar mais a família. O que você tem observado nesse pós-pandemia aí? Gente que você conhece pessoalmente, hein? Foi uma hipocrisia danada esse papo aí de que vamos mudar. Isso aí é uma das coisas assim, que a gente deve esquecer junto com a pandemia também. Houve muita hipocrisia nisso, a gente continua vendo aí. Difícil isso, as pessoas continuam sofrendo, isso aí foi frase de efeito que entrou na rede social e todo mundo achou bonito repostar. No texto do Marcelo Xavier, ele traz um pouco isso, né, que ele fala que as pessoas se despem de identidade, de medo, cargo, misérias, origens, e a pandemia trouxe isso, né, porque você está ali dentro de casa e tudo, e passa. Mas eu venho observando isso, sabe, porque tem muita gente, parece que não passou por isso não, né? Não, isso aí é o famoso frase, eu tenho uma amiga que ela fala que o grande problema que a gente vive hoje, desses pensamentos desencontrados, dessas discussões desencontradas, é fomentado pelas redes sociais, porque todo mundo acha que tem capacidade suficiente para externar uma opinião. E essa história aí a gente vai sair dessa melhor, é uma prova disso. Isso aí sai é uma frase de efeito de rede social, todo mundo achou bonito fazer o corta e cola, mas na realidade ali, no dia a dia, o efeito esvaiu. Como uma história que em 24 horas ninguém lembra dele mais. Elvésio, com esse livro, a gente está acabando nosso tempo aqui, qual que é a mensagem assim, que você deixa para as pessoas na entrega desses diálogos da pandemia? Josane, é o que eu te falei antes, todos os textos são permeados pela esperança, entendeu? Então, independente de tudo que a gente vive, do que a gente viveu lá em 2020, passou por 21, estamos em 22, vamos entrar em 23 ainda com outras dificuldades, outras discussões que vão além da pandemia, mas a gente tem que ter esperança. Sem ela, a gente não vai a lugar nenhum. Então, independente de tudo, é o exemplo que eu dou. Estava trancadinho aqui nesse quartinho, não estou reclamando, é confortável, é a casa da minha mãe, que ela tem todos os cuidados, todos os carinhos de uma mãe com um filho, mas eu estava trancado dentro do quarto. Mas mesmo assim, descobrindo alguma coisa nova para fazer, que agregasse criatividade no meu dia, deu para passar. Não foi leve, mas eu consegui seguir adiante. Então, acho que é isso também. Acho que o grande legado desse livro, além de ser um registro histórico, é isso, que todos os textos estão permeados por esperança. Essa esperança a gente tem que ter sempre.
numa pandemia, numa virada política, porque a gente tem que seguir. A gente não pode entregar o jogo. Não, você falando aí, me veio a lembrança dos textos do Roger e do Maurício Tizumba, que eu considero também que é uma voz que você deu para as pessoas, né? Todo mundo ali, você tem uma voz para falar também das minorias, que eles trazem no textos deles, né? Que muitos de nós tínhamos o conforto de poder ficar em casa, né? E eles trazem as comunidades quilombolas, as pessoas que vivem nos aglomerados, que vivem com gente que não tinha condições. O Tizumba, eu lembro que ele fala de uma questão de... acho que ele tinha um amigo que ia ser internado no SUS com pandemia. Depois eu tinha até vontade de conversar com ele para saber o que... O dele é uma conversa, uma carta para alguém, né? O dele é. Acho que foi para o Luiz Arthur, que o dele é um dos primeiros. Foi para o Luiz Arthur. Aí ele fala isso. Depois eu não tive a oportunidade de encontrar com ele, mas eu queria saber o que aconteceu com essas pessoas que ele cita ali. E quem sabe, você pode fazer esse pós-pandemia aí, hein, com essas pessoas. Pode voltar. E além da coluna, né, que é seu trabalho diário, o projeto do Envelheço na Cidade, que vai ter esse segundo momento aí ano que vem, quais que são os projetos de Elvésio Carlos? Mas por enquanto, a gente depende disso, né? Depende de apresentar o projeto e ser aprovado no edital da Belotur. A ideia tem muita, né, Josane? Mas o negócio é sentar e tentar organizar tudo, porque eu estou dividindo ainda o tempo. Aqui em Sete Lagoas, fico 3 dias aqui e vou para Belo Horizonte. Então, tem que me organizar, vou organizando as ideias, depois converso com a Mariana, a gente vai pensando uma coisa, pensa outra, e que a Mariana virou, assim, além de ser minha colega de trabalho, de redação, ela virou quase que uma colega de projetos, assim, uma sócia em projetos. Então, a gente tem algumas coisas, assim, caminhando, mas está muito cedo para falar, está muito... Seu trabalho ainda está em home office do jornal? Tá, nós estamos. O Caderno de Cultura... Muitas empresas, né, optaram por ficarem ainda em home office, né? A gente continua ainda e eu continuo. Já morrendo de saudade da redação também. E agora que eu estou te vendo assim pessoalmente, feliz aniversário, muita saúde e prosperidade. Elvésio fez aniversário. Muito obrigado, em outubro. Muito obrigado. Continue assim, bem criativo, bem alegre, uma pessoa muito... Deus a ouça, minha querida. Que assim seja, né? Que assim seja. E que Afonso continue fazendo mais e mais projetos Sempre um Prato, trazendo mais e mais escritores, para mostrar mais e mais a importância da literatura, e que a Tati também, Rubim, continue trazendo mais e mais espetáculos de teatro, para mostrar a importância da arte na vida de todo mundo. É isso mesmo. Então, prosperidade para você, no seu trabalho. Obrigado. Grata pela coluna que você faz, pelos seus textos no jornalismo cultural, que são bem importantes, né, para a cultura do país, para a intelectualidade do nosso Brasil tão especial. Tão devastado, né? Tão devastado. José, adorei, José, nosso papo. Adorei nosso papo. Também. Acho que eu vou até criar outro livro só para a gente conversar de novo. Então tá, já vai escrevendo que a gente lança. Uma honra, viu, Elvésio, ter você aqui no Obrigado, adorei, Josana. Um abraço para todo mundo da equipe que está aí dentro, que ajudou no pré, que ninguém viu antes o que foi a correria aqui antes de ligar as câmeras, né? Tem isso mesmo. Muito obrigada, Elvésio. Um abraço para você e até a próxima. Tchau. Vamos despedir do nosso intérprete de Libras, o Uziel. Ele que ficou aí, Ele pode fazer a datilologia do seu nome, se você quiser fazer junto com ele, para você aprender como que escreve seu nome como que faz os sinais, né, do seu nome em Libras. Né, gente? Vamos lá? Nossa, eu sou meio lento para isso. Vamos fazer Elvésio.
Gente, o negócio vai ficando ele vai aumentando a velocidade, eu não consigo alcançar. Sou meio lento. Arrasou aí. De novo? Não. Ué, eu acho que... Acabou, né? Acabou? Acabou. Fui reprovado. Que ótimo! Fui reprovado na aula. Gabriel, pela sua participação também, a equipe aqui que está conosco, Gabriel, Guilherme, Nina, e você que nos assistiu aí no canal do YouTube do Sempre um Papo, te convido a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos programas, que estão sempre estreando aqui, e também siga o Sempre um Papo nas redes sociais, @Sempre um Papo. Nossa agenda sempre está atualizada no site também, sempreumpapo.com.br. Por hoje é isso, e obrigada pela companhia, até a próxima.